Então vamos para a questão de número 5 do capítulo número 1. Observe a seguinte notícia do informativo do Supremo Tribunal Federal. Aqui nós temos um projeto de súmula vinculante, que seria a súmula vinculante número 41, né? O plenário acolheu proposta de edição de enunciado de súmula vinculante com o seguinte teor: o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Inclusive, comentamos isso em questão anterior deste mesmo capítulo. Existia uma súmula de número 670, súmula comum não vinculante, que o Supremo Tribunal Federal converteu em súmula vinculante, dizendo que iluminação pública não pode ser remunerada mediante taxa. Como nós já falamos, o fundamento é que o serviço é indivisível, não dá para identificar quem são os usuários. Vamos para as assertivas. A vedação mencionada justifica-se por quê? Então, qual o motivo de não se poder custear o serviço de iluminação pública com taxa? Então, a alternativa A: trata-se de serviço uti-universe. Uti-universe, como explicado nesse primeiro capítulo do Direito Tributário Esquematizado, é o serviço universal, justamente aquele em que você não consegue identificar quais são os usuários. Então, se ele é uti-universe, ele deve ser custeado por impostos ou pela instituição de contribuição específica para o seu custeio pelos municípios. Esse item está perfeito, porque ele se adequa ao que raciocinou o Supremo Tribunal Federal. Qual é a ideia? Inicialmente o Supremo disse, olha, não pode cobrar taxa de iluminação pública. Obviamente ele não foi irresponsável ao ponto de dizer, então apague-se a cidade. Ele disse, não, se o serviço é prestado a toda a coletividade, sem ser possível identificar os usuários, então que ele seja custeado por toda a coletividade, por meio dos impostos que todos pagam. Só que mais à frente foi dada outra solução. A Constituição Federal foi emendada e se autorizou a criação de contribuição de iluminação pública, como consta hoje no artigo 149-A da Constituição. Então, falando das duas coisas, né, das duas possibilidades. Primeira, a de custear mediante impostos. E segunda, a possibilidade de contribuição específica, que foi o que foi feito na prática. A alternativa A, nesse contexto, corresponde ao gabarito. Segunda alternativa: se trata de serviço uti singuli. Está errado, isso aqui é o oposto de uti universe. Ao invés de ser universal, seria aqui singular, prestado a usuários definidos, ou pelo menos capazes de ser definidos, distinguidos, identificados. Isso aqui não acontece, justamente por isso é que não pode cobrar taxa, né? Então esse item está errado. Mas vamos continuar com ele. Porém de natureza indelegável, devendo por essa razão ser custeado exclusivamente por imposto. Está toda bagunçada essa assertiva. Na realidade, se ele fosse uti singuli e cumprisse os demais requisitos, na realidade poderia sim ser custeado por taxas, né? A questão de ser delegável ou indelegável é absolutamente irrelevante aqui nesse caso, ok? Mas dizer que o serviço de iluminação pública é uti singuli, ele está errado, porque o correto é uti universe, como a gente já marcou. Alternativa C: caso seja delegada sua prestação ao particular, a remuneração se dará por tarifa e não por taxa. A questão fundamental aqui é que, em se tratando de um serviço cujos usuários não podem ser determinados, você não pode, portanto, cobrar individualmente de cada criatura, porque você não saberia de quem cobrar. Seja tarifa, que sequer é tributo, seja taxa, que é tributo, você só poderia cobrar de quem é usuário. Iluminação pública, você não sabe exatamente quais são os usuários. Uma pessoa que viaja, visita outra cidade, usa a iluminação pública daquela cidade. Por isso, o custeio deve ser feito ou por meio dos impostos, como falou o Supremo, ou como foi feito mediante a emenda, né, que foi o custeio mediante contribuição específica. A Constituição foi emendada para autorizar isso, que foi o modelo que acabou sendo adotado no Brasil e nós já havíamos visto no item anterior. Então a alternativa C também está errada. Alternativa D: o serviço de iluminação pública não admite prestação sob nenhum tipo de concessão e, portanto, seria incabível a remuneração de um concessionário privado por meio da cobrança do usuário. Bem, a questão fundamental aqui é que o município tem o dever de fazer a iluminação da rua e vai ter que pagar a conta para a concessionária. O ponto fundamental é saber como o município vai coletar os recursos para bancar essa despesa, e nós já vimos que isso deve ser feito mediante a cobrança de contribuição ou uso dos recursos da arrecadação de imposto, tá? Então, o fato de ser um particular que faça isso mediante uma contratação não teria nenhuma repercussão sobre o custeio, certo? O financiamento disso daí. Até porque toda essa ideia de cobrança ao usuário é completamente absurda,
porque não tem como identificar quais são os usuários, salvo dizendo que o usuário é a difusa coletividade. Então esse item aqui não faz qualquer sentido. A alternativa A, nós já vimos que a alternativa corresponde ao gabarito. Vamos para a última alternativa. A alternativa é, embora se trate de serviço público indivisível, o seu custeio já está embutido nos preços públicos pagos aos concessionários de fornecimento de energia elétrica, conforme disposições contratuais padronizadas pela ANEEL. O cara colocou aqui esse item apenas para completar a questão. A gente sabe que não há essa previsão. Simplesmente a concessionária presta um serviço, ela fornece a iluminação, alguém vai ter que pagar a conta, você não coloca isso aí para o usuário, porque você não consegue sequer identificar quem é o usuário. O que pode ser feito é a cobrança ou de contribuição ou arrecadação de impostos, utilizando essa arrecadação de impostos para também pagar, porque o imposto serve para várias coisas, né? Também poderia servir para pagar o serviço de iluminação pública. Então a alternativa também é a alternativa errada.